Atos 14, verso 19 em diante. Aqui você tem um dos primeiros registros, tem outros antes também, mas um bem marcante, da preocupação dos apóstolos de elegerem homens oficiais para governar a igreja. Quer seja presbítero, diácono, para a gente não tem diferença, é só a função deles dentro do corpo que é diferente, mas são oficiais, precisam ser ordenados, precisam ser eleitos, eles assumem esse cargo no mesmo caminho, só que lá dentro cada um tem função diferente porque tem dom diferente. Olha, verso 19 vai dizer assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Gente, nós temos aqui um pequeno trecho das missões do apóstolo Paulo. E nesse trecho, tanta coisa acontece. Ele, sofrendo perseguições, foi apedrejado, chegou a ser dado por morto. O que é dado por morto? Apedrejaram tanto, largado lá, sanguentado, pararam de apedrejar porque deve ter morrido. E por falta de misericórdia, ele não foi morto, vou explicar. No final do apedrejamento, a pessoa estava agonizando, sofrendo, eles falavam assim: vamos terminar logo esse trabalho. Pegava uma pedra bem grande e dava na cabeça. Pá, punha a cabeça dele em outra pedra, e com uma pedra grande matava, para ele não ficar agonizando lá 3 dias, sofrendo lá para morrer. Dessa vez não, nem misericórdia eles tiveram de Paulo. Apedrejaram, foi dado por morto, tá bom, gente, morreu. Pode parar de apedrejar. Vamos ser misericordiosos com ele ou não? Não, deixa aí 3 dias agonizando. Largaram. Então, Paulo podia ter sido morto nesse dia. Não era propósito de Deus. A Bíblia diz que, depois que eles saem, rodearam os discípulos. Não deram o tiro de misericórdia, está vivo. A Bíblia diz que arrastaram ele, né? Ele se levanta e leva e entra na cidade. No dia seguinte, ele não podia perder tempo. No dia seguinte, mas, irmão, não deu tempo de cicatrizar. Ele devia estar com marcas, sangrando. Limpou, enfaixou e foi. Ele entra agora nas igrejas, chamava atenção a fisionomia de Paulo. Por isso que ele diz nas cartas: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Devia ser visível, né? Ele devia ter cicatrizes, marcas, não era perseguiçãozinha, falaram mal de mim, eu não vou dormir hoje à noite. Não, irmão, era para matar mesmo, entende? E ele usou o sofrimento dele para fortalecer os discípulos. Deixa eu já falar uma coisa para você. Quando você se coloca à frente, Deus vai trabalhar diferente com você. Você vai ter algumas dores que os outros não vão ter. Sabe por quê? Porque você vai precisar fortalecer os discípulos. O que nós precisamos numa igreja
é que os mais novos, os mais fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão querendo desistir, porque falaram mal deles, né? Encontre pessoas mais experientes e diga assim para ele, ó, aguenta firme aí. Eu já passei por isso que você está passando. Nos primeiros anos, você está tendo problema lá com a sua família, que estão criticando você, porque você está vindo na igreja, você está tendo problema no trabalho, porque você deixou de fazer tal coisa, porque você deixou de ir em tal lugar. Às vezes, até dentro da igreja, você está com dificuldade de se entrosar, de se engatar aqui, de fazer parte. Precisa de gente na frente para fortalecer a alma dos discípulos. Então, para mim, liderança é isso, gente. É alguém que já caminhou um pouquinho mais à frente de você. Não somos melhor. Nós não somos especiais. Simplesmente, nós estamos uns passos à frente. A gente olha para trás e diz para o cara assim, você está vendo o meu passo ali, ó? Segue as minhas pegadas. Liderança é isso, gente. É fazer com que as pessoas sigam as nossas... Isso é discipulado. Entendeu? Não existe. Se você ficar procurando lá na frente, na liderança, problema, você vai achar. Você tem que falar o seguinte, o cara passou por tanta coisa e está lá. Ele tem defeito, ele tem um monte de problema, ele tinha tudo para ter desistido já. E ele está lá. Então eu vou chegar lá também. Paulo chegava cheio de cicatriz, sangrando, provavelmente a faixa dele ficava vermelha, porque um dia antes foi apedrejado, quase morto. E fortalecia a alma dos irmãos. O que ele dizia? Olha o que o texto diz assim. Ó, permaneçam firmes na fé. E mostrando, provavelmente mostrando no próprio corpo, o exemplo dele, que é no meio de muita, não é pouca não, é muita tribulação que a gente entra no reino de Deus. Isso é igreja, gente. É um lugar que tem gente que está uns passos na sua frente, que vai falar para você, ô, bora, desanima não, levanta. É luta, é difícil, não vai ser fácil não. Você vai continuar com problema na sua família, você vai continuar com problema na sua casa, e alguns problemas vão até aumentar. Você vai ter dificuldade, você vai desanimar, vai ter hora que você vai duvidar de Deus. Você vai perguntar por que Deus está permitindo isso na minha casa, na minha família, ou eu estou passando por isso. Você vai enfrentar enfermidade, dificuldade, gente. Dores mesmo. Jesus, quando chamou Paulo, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim que eu vou ensinar para ele o que significa padecer pelo meu nome. Então, Paulo já iniciou o ministério aprendendo o que é padecer pelo nome de Cristo. E no meio desse processo todo, Paulo tinha uma outra preocupação. Eu tenho que deixar gente para liderar a igreja. O verso seguinte, e promovendo em cada igreja eleição. Está vendo? Isso que nós estamos fazendo aqui já tem mais de 2000 anos que a gente faz. Os que estão um passo um pouquinho para frente, chama outros, fala, vamos junto. Elege liderança. Essa liderança vai caminhar. Daqui uns dias eu vou morrer. Os presbíteros, ó, Nelson. O Nelson já está falando assim, estou cansado, gente. Eu falo, tá não, Nelson. Você ainda tem uns 20 anos para... Sabe pano de chão que a gente seca, torce. Se você torcer mais um pouquinho, sai. Entendeu? Vai sair carne daí ainda. Mas daqui a pouco nós não vamos mais estar aqui. Daqui a pouco vocês vão no meu enterro, vocês vão no enterro do Nelson, dos presbíteros todos aqui. E quem que vai assumir isso aqui? Se a gente não preparar, fecha. Está entendendo? E se a gente ficar passando pente fino, nem a gente fica. Então, meu irmão, é o seguinte, é uma hospital de pecadores, todo mundo é doente, a gente pega aqueles que estão mais ou menos, põe na frente, entendeu? Mais ou menos. E toca. Não tem. Se passar pente fino, não fica. Entendeu? E daqui a pouco vai passar, essa geração está passando, irmãos. Eu lembro quando eu comecei a vir aqui, ainda era uma congregação. Quem ficava na porta recebendo a gente? Quem lembra? Seu José. Eu estava lá junto com a família, segurando a mão dele na Santa Casa, no último suspiro dele. Cadê a Jaque? Estávamos juntos, né, Jaque? Eu quero que tenha alguém na Santa Casa segurando a minha mão, entendeu?
Eu estava segurando a mão dele, orando. Quando ele passou o bastão. Quando ele descansou, falei, olha, perdemos um oficial da igreja. Ele era um diácono. Senhorzinho simples, magrinho, ficava na porta, simpático, tratava bem todo mundo. Trabalhou 50 anos num posto lá perto da 15, que meu avô conheceu ele. Deu testemunho, imperfeito, pecador, cheio de problema. Mas ali passou o bastão. Ele deu o último respiro, despedimos dele, da Santa Casa preparou o corpo, enterramos. Chega na igreja, precisamos eleger outro no lugar dele. E é assim que vai ser. Daqui uns dias, todo mundo aqui que está com cabelo branco ou não tem cabelo, eu não tenho aqui atrás mais, eu estou fingindo aqui na frente, mas atrás não tem. Nós vamos tudo embora. Ó, aquela bebezinha que está ali no colo pode virar presidente da SAF, não é verdade? Está com uma cara de ser brava essa menininha aí. Vai ser presidente da SAF, filha da Amanda vai ser brava. Entendeu? Tem uns adolescentes aqui que vai ser oficial da igreja. Aquela outra pequenininha que tem ali, ó. Aquela ali vai ser tesoureira, que está ali no colo da Jaque. Elas vão tocar, nós vamos tudo embora. Ninguém fica, meu irmão. A igreja vai, não vai parar. Então, esse trabalho de continuidade era a preocupação que Paulo tinha. Terminava, ele promovia em cada igreja a eleição de presbítero. Orava com eles, encomendaram ao Senhor quem haviam crido e ia para outra cidade. Esse é o trabalho, gente. É o que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então, eu me lembro que uma época que eu era seminarista em São Paulo, tinha uma igreja, acho que era Vila Maria, a igreja cristã da Vila Maria, que eu participava de um acampamento que eles tinham lá todo ano, que eu achava uma coisa assim, que eu falava, um dia eu vou ser pastor, eu vou fazer isso. Eu ainda não consegui fazer. Que era um acampamento só de homem. Os pais que tinham filhos homens, levavam os filhos homens, mas era um acampamento só de homem. Não entrava uma mulher lá. Os assuntos que nós tratávamos lá, nós não conseguiríamos tratar na igreja. Vi homem chorando, vi homens se convertendo, vi Deus fazer coisa muito interessante. Meu sonho é um dia fazer um trabalho daquele, um acampamento só de homem, sabe? Homem não se abre, homem segura, homem acha, ele não pode, ele acha que não pode, né? Então, tá aí, ó, essa taxa de suicídio, a porcentagem absurda é mais homem do que mulher, que ele vai segurando, ele segura as pontas. Ele tem que ter um lugar também para se abrir, ele tem que ter um lugar para chorar, ele tem que ter um lugar para derramar suas lágrimas. A Bíblia diz que Jesus chorou. Com os discípulos, eles tinham liberdade para abrir o coração. Então, isso tudo mostra para mim que a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas muita coisa ainda. Nem começamos. Amém? Para encerrar aqui, então, a Bíblia diz que eles, então, elegeram oficiais nas igrejas, oraram, encomendaram e seguiram adiante. E assim caminhava a igreja de Cristo. Chegando, a palavra de Deus, navegaram para Antioquia. Chegando lá, reunida a igreja, Antioquia durante o tempo foi uma base da igreja, viu, gente? A Bíblia fala que eles reunidos relataram quantas coisas Deus fizera com eles, como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, fica registrado o texto, Atos 14, verso 19 a 28.